Quero aqui, recebendo uma missão especial do meu amigo e do meu líder, senador Eunício Oliveira, que está aqui na mesa diretora do Senado, com problemas temporários na garganta e na voz, me pediu para, em seu nome, homenagear os vereadores, todos os vereadores do Ceará, neste momento em que eles estão aqui participando da Marcha dos Vereadores do Brasil. Quero também, senador Eunício, homenagear todos os vereadores do meu estado da Paraíba, citando os nomes de amigos, vereadores de Cajazeiras, o senador Marcos Barros, o senador Kleber Lima, o senador Alisson Lira e o senador Alisson Américo. E os vereadores da cidade de São Bento, Adaildo Dantas, Jurandir Sálvio, que estão aqui na tribuna, e fazendo de uma forma geral, além de homenagear os vereadores do Ceará, da Paraíba, homenageando de uma forma geral os vereadores do estado da Bahia, aqui representados pelos vereadores Sivaldo Amorim e Adriano Melo. Quero também dizer que hoje é o aniversário da cidade de Serra Branca, no Cariri paraibano, aquela que é chamada carinhosamente da Rainha do Cariri, que hoje está aniversariando, e eu, portanto, transmito os meus mais sinceros cumprimentos e parabéns ao povo de Serra Branca, a Rainha do Cariri. Quero também lembrar aqui e registrar nos anais do Senado Federal que no próximo dia 29, sexta-feira, São Bento completa 57 anos. Para aqueles que não conhecem, apenas usam os produtos fabricados em São Bento é a maior exportadora de redes do Brasil, senhor presidente, senadora Rose de Freitas. Inclusive exporta para todo o Brasil e para vários outros países do mundo. É uma cidade onde praticamente não tem o desemprego, porque essa indústria é uma indústria que praticamente envolve toda a população da cidade de São Bento. E por falar em São Bento, quero aqui ressaltar que o ramal Piancó, pleiteado e sonhado na Paraíba por mais de 50 anos, esse ramal já é uma realidade. Esse ramal foi incorporado na obra da transposição do Rio São Francisco, que hoje já está com aproximadamente 87% de suas obras. O financiamento para as obras do ramal Piancó já foram aprovados pelo Banco Mundial. Será um canal de 30 quilômetros no rio Piancó, que vai desaguar no maior sistema de barragens da Paraíba, o sistema Curemas Mãe d'Água, que foi projetado na época, inaugurado em 1945, com capacidade de 1.358.000.000 de metros cúbicos, e vai resolver todo o problema da água do Vale do Piancó e da região central do sertão da Paraíba, inclusive a grande cidade de Patos, em função de que existe uma adutora construída pelo senador José Maranhão, quando era governador do estado, chamado mestre de obra, construiu a adutora que leva água para a cidade de Patos, uma cidade hoje com mais de 120 mil habitantes.
Portanto, paraibanos, sertanejos, o ramal Piancó é uma realidade. Nós temos hoje na Paraíba um problema emergencial, que é a crise hídrica na cidade de Campina Grande, uma cidade que tem aproximadamente 450 mil habitantes e mais 17 cidades que são abastecidas pela barragem Epitácio Pessoa, com capacidade para 550 milhões de metros cúbicos, que foi inaugurada em 1959 pelo presidente Juscelino Kubitschek. E ela está praticamente com menos de 10%. As chuvas desse ano não choveram em suas cabeceiras e, portanto, o abastecimento de Campina Grande é emergencial e não sabemos se tem condições de esperar até a transposição do Rio São Francisco, que lá possivelmente será uma das primeiras regiões a ser beneficiada por essa transposição. Conversei com o atual ministro Josélio da Integração Nacional há 10 dias e ele tem me informado quase que diariamente que a equipe técnica do Ministério da Integração Nacional está trabalhando em tempo integral para encontrar a solução do plano B de abastecimento de Campina Grande. Porque não é uma solução que exige rapidez, é uma solução que exige emergência, porque é absolutamente impossível você atender, mesmo precariamente, uma cidade com 450 mil habitantes, com carros-pipas. Tem que ser via abastecimento direto com adutoras. E é, portanto, uma solução emergencial e nós estamos cobrando essa solução todos os dias. Eram essas, portanto, as breves comunicações que eu tinha a fazer. Gente, permita uma parte, Vossa Excelência. Ô, senadora Rose de Freitas, é um prazer o senador sempre ouvir Vossa Excelência. Eu queria apenas aproveitar a oportunidade, já que Vossa Excelência se referiu à questão de água, abastecimento e tudo mais, dizer que há um equívoco enorme no Brasil em relação às preocupações que deveriam estar presentes nos atos, das recomendações, até mesmo nas campanhas públicas sobre abastecimento de água. Vossa Excelência sabe que a crise que passou, por exemplo, o Estado de São Paulo, Vossa Excelência acompanhou, e no meu estado também, não com a gravidade do outro estado. E eu vi notícias, inclusive, que o governador teria desarmado aquela campanha de prevenção, fazendo um racionamento bem representativo da questão do abastecimento de água, que, já que Vossa Excelência tocou, eu queria fazer até uma reflexão em conjunto com Vossa Excelência, já foi governador, uma pessoa com sabedoria, é que nós não podemos mais viver cada momento como se aquele fosse igual ao anterior. Um momento antes toda aquela seca, nós tínhamos água. Depois passamos a não ter água e vivemos aquele racionamento. Depois disseram, está tudo estabelecido, pode acabar o fim do racionamento. Isso não é uma verdade para o Brasil como um todo. Para o Brasil como um todo, porque de onde se tira tudo, nada fica. Portanto, eu com a mesma preocupação, vi essas análises que foram colocadas sobre essa mudança de comportamento de algumas regiões em relação às chuvas que vieram, repuseram um certo nível, voltaram próximo do nível que estava, e estamos vendo agora que não temos o índice pluviométrico bastante para considerar que o abastecimento de água no país é o ideal. Lá no nosso estado, por exemplo, em razão também daquela barragem, do rompimento da barragem de Mariana, as consequências que vieram, nós também estamos passando por grandes dificuldades.
Então, eu acharia tão importante que esse Congresso se debruçasse sobre esse assunto, procurando todos os elementos possíveis para que pudesse subsidiar até mesmo as decisões tomadas pelo governo federal e pelas regiões que foram atingidas por esse desabastecimento. Era o que eu queria falar e dizer a Vossa Excelência que, no dia que Vossa Excelência tomar a iniciativa de refletir sobre a situação como um todo, eu gostaria de fazer parte do seu trabalho. Muito obrigado, senadora Rose de Freitas. Vossa Excelência abordou muito bem que a questão hídrica ela se transformou numa questão nacional. Então, temos que ter um comportamento totalmente diferente, voltado para um planejamento de longo prazo e permanente, né? Porque cada vez os recursos hídricos, em função dos fenômenos naturais, em função da quantidade do aumento da população e da demanda, seja da agricultura, do setor industrial, da agropecuária, então essa demanda tem aumentado e o Brasil não teve a preocupação de fazer um planejamento de longo prazo, um planejamento que nos dê tranquilidade para o futuro e para as próximas gerações. Tanto é que aquilo que não foi feito no passado, nós estamos agora sofrendo as consequências do que não foi feito. E se nós não fizermos agora, as futuras gerações sofrerão os mesmos sustos, as mesmas dificuldades que o povo brasileiro de várias regiões estão sentindo novamente. Naquilo que nós podemos fazer, falamos muito da transposição do Rio São Francisco, mas o Rio São Francisco é um rio que vem morrendo paulatinamente, ano a ano, em função da ação predatória do homem. Nós apresentamos e conseguimos aprovar na comissão especial, chamada Agenda Brasil, um projeto de lei que cria as condições permanentes para a revitalização do Rio São Francisco. Como é esse sistema? As empresas que usam a água como energia para produzir energia, que são empresas rentáveis, como a Chesf, né, Três Marias, elas vão passar a pagar um percentual sobre o faturamento bruto, criando um fundo para que, independente do Tesouro Nacional, de emenda ao orçamento ou de decisão do governo, exista um fundo permanente para a revitalização de forma permanente do Rio São Francisco, para que não tenhamos o desprazer de daqui a 20, 25 anos, os nossos filhos vão ter no Nordeste a transposição e não tem a água por falta de uma providência em relação à revitalização do Rio São Francisco. Nós copiamos o modelo do que é feito no Mississippi, nos Estados Unidos, que desde 1910 até hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, enfim, todos os dias desde 1910 existe um trabalho permanente de revitalização do Rio São Francisco, do Rio Mississippi. Então, é uma resposta que o homem dá para compensar o uso daquele manancial. É essa cultura que nós temos que adquirir, mas de forma objetiva, não só teórica, de forma objetiva, planejada. Senhor presidente. E darei uma parte ao meu amigo Hélio José. Mas antes, só concluindo esse raciocínio. Eu tenho ideia como essa questão é tão pouco trabalhada, que nós tivemos, por exemplo, uma barragem na Paraíba, inaugurada em 1942, a de Engenheiro Alves, com 250 milhões de metros cúbicos. A próxima foi em 1945, que foi o sistema Curimas-Mãe d'Água, com 1.358 bilhões de metros cúbicos. Somente 20 anos depois é que tivemos a inauguração da barragem de Oroz, no Rio Jaguaribe, né? E quase 20 anos depois, a inauguração da barragem Armando Ribeiro, chamada barragem de Açu, com capacidade para 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos no Rio Grande do Norte, né? E esse ramal Piancó vai beneficiar a barragem de Açu, porque vai ser feito um canal de 30 quilômetros, perenizando
o rio Piancó, que vai abastecer o sistema Curemas Mãe d'Água da Paraíba. O excesso da água vai correr no rio Piranhas, que passa exatamente ao lado da cidade de São Bento, perenizando o rio Açu e abastecendo essa barragem do Rio Grande do Norte. E quase 20 anos depois foi que foi inaugurado o Castanhão, obra construída pelo governador Tasso Gereissati, nosso companheiro senador, e inaugurada pelo senador Beni Veras, o seu sucessor na condição de vice-governador. Então, você vê que há um espaço, senador Hélio José, muito grande entre uma obra e outra, e nós vivemos sempre sobre esse sobressalto. E acredito agora, como falou a senadora Rose de Freitas, pelo fato de ter crise hídrica num estado como São Paulo, na região sudeste, eu tenho certeza que esse problema que aconteceu poderá ser o início da solução da crise hídrica no Brasil, porque afetou a região mais rica, mais populosa e que não se pensava nunca que pudesse existir esse tipo de crise. Isso era uma coisa, um privilégio do Nordeste brasileiro e hoje já é uma questão que afeta grande parte do país. Com prazer, passo a palavra ao Vossa Excelência, senador Hélio José, meu amigo estimado. Meu querido presidente, senador Paulo Paim, meu querido orador, senador Raimundo Lira, é com muita alegria, satisfação que faço de uma parte pela relevância e pela importância do tema que Vossa Excelência está abordando. Sem dúvida, a crise ocorrida no estado de São Paulo foi uma escola para o Brasil. A crise no Sudeste, vamos dizer assim, né? Uma das maiores estiagens dos últimos 100 anos, que mostrou um desarranjo a nível de planejamento que há no país, que precisa ser consertado, relacionado com o aproveitamento dos recursos hídricos, quase que em geral, tanto no aproveitamento com as medidas terciárias dele, que é a alimentação de água para cidades, que é balneário, etc. e tal, quanto com a questão principal, que é a geração de energia e aproveitamento do próprio leito. Então, o que acontece? É necessário a gente repensar o sistema como um todo. A questão do São Francisco, todos nós sabemos que por um mau uso e mau planejamento, o Rio São Francisco está morrendo e que não pode morrer. O Rio da Integração Nacional, que é tão fundamental nesse processo, que meus colegas engenheiros lá do Ministério da Integração e meus colegas engenheiros do Ministério dos outros ministérios afins do meio ambiente, etc. e tal, que é da minha categoria, que são os analistas de infraestrutura, estão trabalhando a nível da transposição do São Francisco, precisamos juntos sentarmos e fazer um planejamento adequado para essa revitalização do Rio. Eu mesmo tenho um projeto de lei aqui que eu apresentei nessa casa, que trata sobre barragens de acumulação, que é exatamente para a gente poder melhor aproveitar no período de cheias e no período de chuvas, aquele acúmulo que a gente possa fazer para evitar que essa crise nos mata. São Paulo e o Sudeste, com as medidas de racionalização, com as medidas de economia de água, com uma série de medidas feitas, nos ensinou uma série de questões, igual eu estava conversando esses dias com o governador Alckmin, com o secretário lá de recursos hídricos dele. Então, foram várias medidas implantadas que evitou a tragédia total. Então, a gente tem muitas medidas a fazer agora, nesse momento de repensar, de replanejar, com relação ao aproveitamento hídrico, com relação ao aproveitamento energético desses recursos e com relação à distribuição do bem principal, que é a água, que é vida para cada pessoa. Como a Vossa Excelência ressalta, e a importância para Paraíba, a importância para Alagoas, para Bahia, para todos os estados do Nordeste, essa questão do São Francisco e para nós, porque todos nós aqui estamos o dia inteiro defendendo o quê? Vida, qualidade de vida, uma situação melhor para todo mundo. Então, planejar de forma adequada e discutir de forma adequada com os técnicos responsáveis, essa questão que Vossa Excelência coloca aqui é de uma relevância capital.
e aproveitar essa experiência que o Sudeste teve, da crise que passou, que quase fez o Brasil entrar em colapso, também é importante. Eu até acertei com o governador Alckmin, que a gente vai estar fazendo na CI, na Comissão de Infraestrutura, uma audiência pública, exatamente porque ele esteve aqui há mais ou menos um mês e meio atrás, conversando conosco, para a gente poder estar discutindo como esse cabidel de medidas que foram tomadas para resolver essa crise lá pode nos ajudar a nível de Brasil, a gente evitar novos colapsos como foi esse. Então, quero concluir, dizer que Vossa Excelência toca num assunto de altíssima importância para o nosso país, altíssima importância para o Nordeste e para mim, que sou engenheiro, que defendo a infraestrutura, de altíssima importância, e para mim, que sou trabalhista, que defendo a geração de emprego, oportunidades também, porque quando a gente investe em infraestrutura, a gente vai gerar emprego, gerar oportunidade, inclusão social. Então, parabenizo a Vossa Excelência, dizendo que quero colaborar, quero estar junto nessas preocupações que Vossa Excelência tem de recuperar esse setor. Sou parceiro, todos os 750 analistas de infraestrutura, que é a minha categoria, nos 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional, o que puder fazer para ajudar a colaborar, pode contar conosco. Então, estamos juntos nessa luta, tá bom? Muito obrigado, senador. Muito obrigado, meu amigo senador Hélio José. Quero, ao encerrar minhas palavras, pedir para incorporar os apartes da senadora Rose de Freitas, senador Hélio José, no meu pronunciamento, e me despedir transmitindo um abraço ao povo de Serra Branca, Rainha do Cariri, que hoje aniversaria, e ao povo de São Bento, que aniversaria na próxima sexta-feira, dia 29. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.